dia. Eu peço que nesse momento você abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2. Jó, capítulo 2, versos 1 ao 10. Jó, capítulo 2, versos 1 ao 10. Jó 2, versos 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Novamente houve um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles para apresentar-se diante do Senhor. E o Senhor disse a Satanás: De onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De ir para lá e para cá na terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como nele na terra, homem perfeito e justo, que teme a Deus e se afasta do mal, e que ainda se apega à sua integridade dele, apesar que me incitaste contra ele, para destruí-lo sem causa? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: Por pele, pele por pele, sim, tudo que um homem tem, ele dará por sua vida. Porém, estende tua mão agora e toca-lhe os ossos e a carne, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: Eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas desde a sola de seu pé até a sua coroa. E ele, tomando para si um caco, se raspava com ele, estando assentado entre as cinzas. Então disse a sua esposa a ele: Ainda retens tua integridade? Amaldiçoa teu Deus e morre. Mas ele disse a ela: Tu falas como costumam falar as mulheres tolas. Se recebemos o bem da mão de Deus, por que não receberemos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Apenas até aí, curve a sua cabeça e vamos orar nesse momento rogando pela direção do Senhor. Oremos. Santo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Deus, porque tu és digno de todo louvor e toda adoração. Eis aqui, ó Deus, a tua congregação reunida para ouvir a tua voz, mediante a tua palavra. Ó Deus, que de tão rica faz-nos sentir incompetentes de expô-la, ó Deus, de uma maneira digna. Ainda assim, usa esse teu servo essa manhã, ó Deus, para falar aos nossos corações, e que assim o teu povo, ó Deus, se alegre em ouvir a tua voz, e que a tua palavra permaneça encravada, ó Deus, nos reeducando nos teus caminhos, de forma que não nos desviemos, nem para a esquerda e nem para a direita. Em nome do teu Filho amado Jesus, pelo poder do Espírito Santo, é o que nós te pedimos e te agradecemos, por fé. Amém. Meus irmãos, graças a Deus por essa leitura, graças a Deus pelos cânticos que foram entoados até aqui. Antes de passarmos para o texto propriamente, permita-me compartilhar um breve relato. Uma certa vez, eu costumava frequentar um lava-jato que colocava músicas evangélicas ali para tocar enquanto os funcionários estavam fazendo os seus trabalhos. E mesmo que eles não fossem cristãos, eles gostavam de ouvir aquelas canções. Acontece que em uma das vezes eu parei para prestar atenção no teor, no conteúdo das letras, e assim, apesar de serem artistas bem desconhecidos, eram muito populares entre as pessoas ímpias, especialmente, o que me deixou, de certa forma, surpreso. Mas não tão surpreso quanto o teor das canções.
Todas as músicas, durante todo o tempo que nós estávamos ali, falavam sobre dor e sofrimento. E sobre como supostamente Deus honraria as pessoas, Deus as livraria daquele sofrimento, Deus traria uma suposta resposta para aquelas pessoas, correspondendo às expectativas delas. E então eu me perguntei, mas será mesmo que os crentes são o povo que mais sofre no mundo? Porque a impressão que eu tenho, ouvindo tudo isso, é que a vida do crente é apenas sofrimento. É apenas dor, é apenas lamúria, é apenas ruindade, em que eles vivem o tempo todo em apelo diante de Deus para que essa situação mude. Bem, sofrimento, na realidade, é um tema muito comum. Na realidade, é um companheiro do homem desde a antiguidade, desde que o homem se entende por homem. Em toda a narrativa bíblica, nós vamos ver que o sofrimento está presente na história. Então, é muito comum também que o sofrimento seja retratado nessas expressões de arte, como, por exemplo, canções cristãs que falam do sofrimento dos servos de Deus. E não é incomum nós vermos essas canções retratarem os aspectos da vida de Jó, como Jó sofreu, como Jó foi humilhado e posteriormente como Jó teria sido exaltado. E Jó verdadeiramente é um bom exemplo do que nós temos de parâmetro bíblico para avaliar o que é exatamente o sofrimento, quais as suas razões, qual a relação de Deus com o sofrimento do homem. E na realidade, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que o conceito bíblico, a forma como Deus lida com o sofrimento, é diferente da expectativa das pessoas. Normalmente os homens esperam respostas, esperam ações, esperam boas notícias, mas nem sempre é isso que a Bíblia apresenta. Nem sempre é isso que nós temos retratado nas Escrituras como sendo uma ação como regra da parte de Deus para todo aquele que sofre aqui na terra. E nada melhor do que a Bíblia para nos orientarmos a respeito do tema. Antes de entrarmos de forma mais profunda no texto, vamos considerar qual a relação do sofrimento com o mal. E é pertinente que nós façamos uma reflexão sobre o tema, porque essas duas palavras estão fortemente vinculadas na cabeça das pessoas. Mal gera sofrimento. Embora o mal se manifeste de muitas formas, a grande maioria das vezes ele termina em sofrimento em todos ali os envolvidos. Para retratar bem, nós vamos recorrer à percepção popular do que é mal, ao conceito, a como os homens enxergam aquilo que é mal. Então, nós vamos considerar, em primeiro lugar, na realidade, uma argumentação muito antiga de um filósofo chamado Epicuro, que viveu ali em cerca de 341 a.C. Eu não quero preocupá-los essa manhã, na realidade, com mínimos detalhes sobre teorias filosóficas que são de pouco proveito. Então eu resolvi o que ele chama ali de teorema, de dilemas, em pelo menos 3 indagações principais que vão colocar em xeque ou vão colocar em dúvida pontos que dizem respeito ao ser de Deus. Em primeiro lugar, a pergunta seguinte: se Deus deseja impedir o mal, mas não pode, ele conclui que Deus não é onipotente ou não pode ser. Se Deus pode impedir o mal, mas não o deseja, isso é, se Deus não quer impedir o mal, então ele não é benevolente, ou seja, se Deus não quer impedir o mal, então ele não está exercendo bondade sobre a sua criação. E por último, se ele pode e deseja impedir o mal, então por que o mal existe? Esse é um questionamento que, em tese, coloca assim: o mal existe, logo Deus não pode existir. Ou se Deus existe, mas o mal também existe, logo Deus não pode ser conforme vocês professam, conforme, por exemplo, nós cremos nesses atributos divinos, a onipresença, a onipotência e a benevolência de Deus. Mas não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a Bíblia retrata o mal ao homem. A Bíblia revela o mal de uma forma que o homem tem que atentar não conforme os seus próprios pressupostos, mas a própria Escritura. O que na realidade os homens ímpios são incapazes de fazer. Logo, as suas indagações e as suas conclusões não podem ser levadas em consideração de fato,
elas merecem sim respostas honestas, todavia elas são ingênuas porque elas não expõem a verdade bíblica, elas não partem de um pressuposto das Escrituras, antes é tão somente daquilo que os homens têm no coração como conceito de maldade, como conceito de justiça. Por exemplo, as pessoas pensam dessa forma ou são induzidas a pensar dessa forma porque elas acham que são justas, que elas não merecem o mal. Elas se acham inocentes, elas olham para si mesmas, olham para o mundo e pensam o seguinte: o mundo é belo, as pessoas são boas, ou pelo menos elas não são tão más quanto dizem. Logo, a maldade não pode acontecer de forma gratuita na vida delas. Mas não é assim que a Bíblia nos apresenta ainda a relação entre o mal e Deus e também o homem. O teólogo João Calvino afirma que nenhum mal que resulta em sofrimento acontece sem a permissão ou a vontade de Deus. Ele ilustra isso, por exemplo, falando que se um homem morre sozinho no deserto, seja assassinado por ladrões ou abatido por feras, ainda assim não acontece fora da permissão divina, ou seja, não acontece fora daquilo que Deus governa, não acontece fora ali das delimitações da vontade de Deus. E nós entendemos então o primeiro aspecto muito importante que deve ser levado em consideração quando o tema é o sofrimento e o mal no mundo. Em primeiro lugar, é a soberania de Deus. Muitas pessoas, como por exemplo Epicuro, atestam que se o mal existe e Deus não pode impedir o mal, então Deus não é onipotente. Mas não é assim que as coisas funcionam. Na verdade, o que as pessoas entendem como mal pode ser sim também enviado por Deus por vezes. Nós vemos isso inúmeras vezes nas Escrituras. Então, meus queridos, quando nós olhamos aqui, por exemplo, no capítulo 1, dos versos 6 ao 12, nós temos um diálogo muito interessante entre Deus e Satanás. E é a primeira vez onde Satanás se apresenta e fala que vem de rodear pela terra. E então Deus pergunta pelo servo Jó. E então Satanás coloca a prosperidade de Jó e os seus filhos, o seu bem, como sendo algo que provoca então a fidelidade de Jó. Ou seja, não acontece mal na vida de Jó. Não tem nada de mal na vida de Jó para ele reclamar. Mas deixe que eu ponha o mal na vida dele e o Senhor vai ver como ele irá blasfemar diante da tua face. Mas o que nos chama mais atenção aqui é que Satanás não age livremente. Ele argumenta diante de Deus e Deus então ordena: vá, porém não toque na vida dele. Então Satanás vai até Jó, Satanás assassina os seus filhos, Satanás envia ladrões para roubarem ali os seus bens. Ainda assim, Jó mantém-se íntegro. Então veja que a ideia aqui, num primeiro momento nesse diálogo, é mostrar que, no final das contas, Satanás não age como um outro Deus. Satanás não é um agente livre por aí fazendo o que bem quer, na hora que bem quer. Não. Ele está debaixo da potente mão de Deus. E ele só age de forma maldosa até onde Deus põe a sua limitação. Significa dizer que ele é contido pelo poder de Deus e pelo seu desígnio. Alguns pensam que Satanás está por aí solto como se fosse um outro Deus, como se ele tivesse no embate em pé de igualdade com Deus, como se ele tivesse um livre-arbítrio libertário, de forma que possibilite que ele seja um inimigo imbatível diante das forças celestiais. Mas não é assim que a Bíblia o apresenta. Então, meus queridos, nós temos o relato de que Jó se mantém fiel. Mas não é o suficiente ainda para Satanás, que se apresenta diante de Deus uma segunda vez. Então acontece um segundo diálogo de forma muito semelhante. Nos versos 1 ao 7 do capítulo 2, nós vemos novamente esse diálogo se repetindo. Novamente Deus pergunta para Satanás de onde ele vem, e ele diz: eu venho de rodear pela terra. Então Deus olha para Satanás e diz: viste o meu servo Jó? Apesar de você terem tentado contra ele, ele se mantém fiel e íntegro. Então Satanás retruca ali no diálogo, dizendo: olha, mas qualquer homem dá tudo o que tem pelo que diz. No sentido de dizer que Jó ainda tinha para contar a sua saúde para se contentar.
Jó não tinha mais seus filhos, Jó não tinha mais os seus bens para se alegrar. Todavia, Satanás poderia argumentar o seguinte: mas ele ainda tem saúde. Você já viu, por exemplo, aquela pessoa que está numa tribulação terrível e ela diz o seguinte: mas a gente tendo saúde tem tudo? É exatamente a situação de Jó aqui. Jó ainda tem a saúde, ou seja, ainda tem uma razão para manter-se em fidelidade diante de Deus, segundo a perspectiva ali de Satanás. E então, Deus ainda vai além e diz: então toca também na saúde dele, mas não lhe tire a vida. Não lhe tire a vida. Então, Satanás lança uma terrível doença ali sobre Jó, de forma que ele é acometido da cabeça aos pés e fica até, como nós vamos ver posteriormente, irreconhecível, mesmo para aqueles seus amigos mais próximos. Ouça com atenção o diálogo por completo, versículo 1 do capítulo 2. Novamente, houve um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles para apresentar-se diante do Senhor. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor, e disse de ir para lá e para cá na terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo, que teme a Deus e se afasta do mal, e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me incitaste contra ele para destruí-lo sem causa. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, sim, tudo que um homem tem ele dará por sua vida. Porém, estende tua mão agora e toca-lhe os ossos e a carne, e ele te amaldiçoará diante de tua face. Nós temos aqui algumas informações muito importantes que decorrem desse diálogo. Uma que nós podemos destacar encontra-se no verso 3, mais especificamente no final. Deus diz que Satanás incitou a Deus para que tentasse contra Jó sem causa alguma. Então nós entramos no outro aspecto que diz respeito ao mal. Por exemplo, o mal pode ocorrer na vida das pessoas por diversas razões. Por uma decisão mal tomada, por uma má interpretação diante de situação, ou às vezes por um desentendimento familiar, ou por vezes por causa do pecado. Então o mal pode se manifestar dessa forma. Mas também o mal pode se manifestar na vida das pessoas, aparentemente sem causa alguma, aparentemente sem a pessoa ter feito nada de errado. Então nós vemos aí, especialmente para aqueles que creem em Deus, que professam crer e viver segundo os princípios de Deus, um teste de fogo, um teste à sua fé. Então, meus amados irmãos, aqui nessa segunda tentativa de Satanás, a justificativa é a saúde de Jó. Então, nós temos que perceber aqui algumas coisas, como, por exemplo, ainda além de perceber que talvez o mal não seja por uma causa específica, a perda dos rebanhos e a morte dos filhos, bem como as úlceras que Jó tinha da cabeça aos pés, foram colocadas por Satanás, todavia não sem a permissão de Deus, sem as limitações dadas por Deus, uma vez que conversando sobre maldade no mundo e o agir do diabo, um amigo muito íntimo disse o seguinte numa roda de conversa: olha, vocês sabiam que até o diabo é um diabo de Deus? E todo mundo ficou calado naquela hora porque ninguém entendeu. Como assim o diabo é um diabo de Deus? E ele disse: não, o que eu quero dizer é que o diabo não age de forma a exceder os limites que Deus propõe. Então, de forma bem simples, com uma pequena frase, ele conseguiu mostrar que Satanás, na realidade, não está agindo por aí livremente, mas que as suas ações estão estritamente consideradas por Deus. Isso significa dizer que Deus governa sobre o mal, que Deus põe a mão sobre o mal. Por exemplo, quando nós contemplamos catástrofes por aí, elas não acontecem por mero capricho do destino ou do acaso, mas elas acontecem por permissão ou decreto divino. E todo aquele que professa fé em Deus e nas Escrituras deve ter isso em mente, que as coisas más não acontecem fora daquilo que Deus
decretou, não acontecem fora da vontade de Deus. Isso nos leva a um segundo aspecto que diz respeito aqui ao tema, que é a postura do homem perante o mal e o sofrimento. E nós vamos aqui acompanhar ainda também o caso de Jó. Sem dúvida alguma, é um dos fatos que mais chamam a atenção aqui na narrativa. Como Jó, por exemplo, se mantém firme tanto no capítulo 1, após a perda dos filhos e a perda dos bens, como também posteriormente ali, quando ele vai responder à afronta da sua mulher. Perceba, por exemplo, ainda no capítulo 1, como Jó, por exemplo, reage a aquilo que acabara de acontecer na sua vida. No saí do útero da minha mãe, e no retornarei para lá. O Senhor me deu, e o Senhor a tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Essa fala de Jó mostra que a soberania de Deus estava ali presente no momento do mal. Então Jó sabia que Deus tinha poder para dar os bens para ele, bem como também tinha poder para tomar os bens de sua mão. Agora, Jó tem ali, posteriormente, o seu corpo abatido por uma chaga implacável. Certamente, qualquer pessoa na fragilidade humana pensaria mal, e não apenas isso, mas blasfemaria contra Deus por causa de tudo. Você já viu aquela pessoa que amaldiçoa Deus e o mundo quando as coisas não saem conforme o que ela quer? Ou quando de repente ela começa a ter perdas consideráveis ali do que ela considera um tesouro pessoal, um patrimônio, de forma que ela muitas vezes se questiona: Deus é mau por isso. Se aconteceu esse mal, logo Deus não existe. Ou então eu não acredito nesse Deus que permitiu que o mal viesse até a mim. Não é assim que Jó age. Posteriormente, nós vemos mais uma vez, agora somado a toda essa tragédia anterior, Jó tem a sua saúde comprometida. Mas ele então responde da seguinte forma: a sua mulher, nos versos 9 e 10, o indaga. Diz o seguinte, versos 9 e 10: ainda retens tua integridade, amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse a ela: tu falas como costumam falar as mulheres tolas. Se recebemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal. Em tudo isso, não pecou Jó com os seus lábios. E é muito importante nós pensarmos por que então Jó não pecou quando proferiu essas palavras. Para muitas pessoas, dizer que o mal pode vir também sob ordem de Deus é considerado uma blasfêmia. Por exemplo, eu ouvi com meus próprios olhos alguém dizendo que se Deus permite que o mal chegue na vida de alguém, esse Deus é o diabo, esse Deus é Satanás. Isso sim é uma blasfêmia de fato. Porque quando nós olhamos aqui a postura de Jó em relação a todo mal que veio diante dele, a sua consciência nos comunica de que o mal está ainda debaixo do governo de Deus. E nós devemos professar isso com os nossos lábios e aceitar isso em nossos corações. Quando o mal chegar até nós, nós temos que entender que esse mal também pode ser um capricho de Deus. E nós não precisamos ficar buscando uma razão em nosso coração. Ainda que, por exemplo, seja coisa do diabo, nós devemos nos contentar em saber que mal nenhum acontece fora da soberania de Deus. E nós não devemos nos colocar como opositores a Deus por causa do mal. Essa é uma das lições preciosas que nós temos aqui, baseado na consciência de Jó. Mas nós ainda temos que considerar, meus irmãos, que isso, na realidade, não foi a única reação de Jó diante do mal. Jó, apesar de colocar-se firmemente nessa situação, a saber ainda, defendendo uma boa consciência e mostrando que o mal não acontece fora do desígnio de Deus, ele não é inabalável. E nós percebemos isso posteriormente, sem muita demora, logo no capítulo 3. Jó definitivamente amaldiçoa o dia que ele morre. Então ele começa a fazer vários questionamentos. Enquanto ele está amaldiçoando o dia em que nasceu, ele diz: eu deveria ter morrido ainda no útero da minha mãe. Por que que houve festa naquele dia?
Por que que a minha mãe tinha leite nos peitos para me amamentar? Maldito seja aquele dia. É melhor fora que aquele dia não existisse. Então veja que aqui nós percebemos a fraqueza humana diante do mal. Quando nós olhamos para Jó e nós vemos que ao mesmo tempo em que ele expressa firmeza, uma fé ainda em Deus apesar dos pesares, ele também mostra a fragilidade do coração humano diante do sofrimento. E nós vemos isso se repetindo outras vezes, como por exemplo ainda no capítulo 7, no capítulo 10, no capítulo 21, Jó questiona ali, ainda que de forma que seja uma resposta aos seus amigos, a forma como os ímpios prosperam. Então nós olhamos para Jó e nós vemos que Jó sim tem a virtude de manter a sua integridade e a sua fé em Deus diante do sofrimento, mas apesar disso ele também expressa ali pontos que mostram que o ser humano sempre vai ali reagir também com uma forma muito reativa, de uma forma muito nociva diante do mal. Então, meus queridos, quando nós olhamos para Jó e vemos a sua reação, nós devemos tê-la como sendo exemplar nos dois sentidos. Como, por exemplo, ninguém, absolutamente ninguém, será um supercrente ao saber dessas verdades e daqui por diante dizer o seguinte: quando o sofrimento vier, eu não vou mais expressar maldade nenhuma no meu coração. Nós não temos essa capacidade, meus irmãos. Nós podemos sim nos fortalecer em Cristo, orar para que Cristo nos fortaleça para resistir contra o mal, para que Deus nos torne pessoas ali que usufruam de contentamento apenas em Deus, mas ainda assim, ainda que seja em nossa mente, nós vamos de uma forma ou de outra arrazoar contra as circunstâncias que trazem a vida. Mas a fé daquele que crê em Deus é evidenciada quando, mesmo em meio à tragédia e às várias incertezas, ou diante das injustiças do mundo, ele procura se manter fiel. Por exemplo, você já pensou que talvez o sofrimento, especialmente para o crente, pode ser uma forma de lapidação da fé? Não para provar para Deus. Deus sabe. Deus sabe o quanto você é leal. Deus sabe também o quanto você é fraco. Mas para mostrar para nós, mais especificamente, no sentido de que nós podemos uma hora nos deparar com a questão: será que eu realmente tenho uma fé genuína? E é então, diante dessa situação, refletindo honestamente nessas fraquezas, que nós vamos chegar a uma resposta. E a partir dessa resposta, nós vamos poder então fazer ajustes em nossa caminhada. Mas mesmo mantendo-se resiliente, o homem sempre irá insistir em buscar uma resposta para o sofrimento. Ainda que o homem professe contentamento, ainda que, por exemplo, ele coloque-se de uma forma muito serena, ele vai continuar no íntimo de seu coração buscando um porquê. Por qual razão? Por que eu mereço isso? Por que que uma pessoa assim, má, de repente, goza de prosperidade e de bênçãos e eu, que teoricamente sou justo, não gozo dessa felicidade? Mais à frente, nós vemos no capítulo 21 que Jó, respondendo aos seus amigos, expõe ali a prosperidade dos ímpios, não no sentido de querer ali questionar a justiça de Deus, mas como uma resposta de que talvez nós não somos sábios o suficiente para definir que talvez a raiz do sofrimento seja apenas o pecado, seja apenas uma decisão mal tomada, mas que sim pode acontecer sem razão alguma e ninguém tem capacidade intelectual para explicar isso. E aí é então que nós encontramos o silêncio como uma resposta. Por vezes você vai se deparar no momento de sofrimento e você vai começar a buscar a resposta e tudo que você vai saber de Deus é um silêncio. Você vai ler nas Escrituras e não vai achar uma resposta para o seu dilema. Você vai refletir no seu coração, você vai expor em orações, pensando de que forma, Senhor, e ainda não chegará a essa resposta. Então nós temos que pensar qual é a resposta que Deus dá ao sofrimento humano. E geralmente as pessoas esperam que Deus corresponda às suas expectativas pessoais.
Como eu mencionei anteriormente naquelas músicas, as pessoas esperam que Deus resolva problemas específicos ou que Deus de alguma forma fale na sua palavra o porquê de aquela pessoa está passando por aquele momento. Mas não é assim que as coisas também nos são expostas nas Escrituras. Uma resposta, segundo a perspectiva do homem, pode nunca chegar. Ela pode nunca haver, nunca existir. Então o homem ficará ansioso por absolutamente nada. Se ele pôr o coração nas respostas do mal, nas respostas ao sofrimento, ele ficará frustrado, porque nem sempre ele as terá. No capítulo 38, posteriormente, depois de vários diálogos, depois de muitas expressões que dizem respeito ao sofrimento e a como os homens lidam, como os homens, por exemplo, como amigos de Jó, têm perspectivas diferentes sobre qual razão, e muitas vezes até falas justas, mas que não passam de especulação ali sobre o fato real, a resposta então vem de uma forma inesperada. Jó talvez esperasse em seu coração que Deus iria dizer: Jó, você está sofrendo esse mal por causa disso, por causa de um pecado, por causa da minha mão que tem pesado sobre ti, porque eu estou agora tentando me levantar contra você. Não, não é essa a resposta que Deus dá ao sofrimento de Jó. Depois do silêncio, na verdade, Deus mostra que Ele é Senhor de uma forma muito primorosa. Durante todo o capítulo 38, Deus aparece ali então num redemoinho e a sua voz brada para Jó, dizendo o seguinte: quem é esse que quer contestar o conselho sábio com pouca sabedoria? Ou em outras palavras, com ignorância, como se estivesse dizendo o seguinte: quem você pensa que é para questionar sobre mim, sobre o meu desígnio? Então Deus começa a falar a partir do versículo 2, sobre a sua obra na criação. Foi Deus quem fez os céus e a terra. Foi Deus quem instaurou os limites dos mares. Foi Deus que pôs a estética no mundo e ali nos é apresentado como, por exemplo, nuvens maravilhosas no céu e Deus delimitando até onde cada uma vai. O que Deus está mostrando para Jó é que ele é pequeno demais diante de toda a criação divina e ele é muito menor ainda diante do próprio Deus e que Jó não teria o direito de questioná-lo daquela forma. Deus diz: prepare-se, porque agora eu vou requerer de você. Você até agora tem me questionado, você tem perguntado no seu coração porque essas coisas têm acontecido, mas eu vou dizer agora: quem és tu? Eu criei os céus. Eu criei a terra, eu coloquei os limites nos mares. Então a reação de Jó, posteriormente a isso, é de humildade. Lembra que eu mencionei Epicuro no início desse sermão? A postura dele surge de um ato de orgulho, de justiça própria. A minha justiça, se esse Deus não corresponde à minha justiça, então ele não é justo. Mas quando Jó se depara com todo o mal, quando Jó recebe uma resposta inesperada, ele reage com humildade. Ele reconhece que de fato é pequeno diante da criação e das criaturas de Deus. E então o livro posteriormente é concluído sem uma resposta muito objetiva do porquê Jó então teria sofrido. De forma que mesmo nós não vamos ver mais daí para frente Satanás sendo mencionado, mas uma ênfase grande na reação de Jó e na fala de Deus e em quem Deus é. Agora pense, meus queridos, no que isso tudo significa para nós. Para reforçar a significância disso e ressaltar a grandeza de Deus, ouça com atenção os versos 4 ao verso 15 do capítulo 38. Apenas ouça. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Declara-o se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu a linha sobre ela? Sobre o que estão presos os seus fundamentos? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar
com portas, quando este irrompeu, como se estivesse saído do útero. Quando eu fiz das nuvens sua vestidura, e da espessa escuridão uma faixa para ela, e quando estabeleci sobre ele meu limite, e coloquei barras e portas, e disse, até aqui tu virás, porém não mais adiante, e aqui ficarão as tuas ondas orgulhosas. Comandaste tu amanhã deste teus dias, e fizeste a aurora para conhecer seu lugar, para que a tomasse os confins da terra, para que os perversos pudessem ser sacudidos dela. Ela é transformada em barro para selar, e permanece como uma vestimenta. E dos perversos a sua luz é retida, e o braço altivo será quebrado. Em outras palavras, o que Deus está dizendo aqui é que Jó não sabia de absolutamente nada no que diz respeito ao conhecimento de Deus. Jó poderia ser tido como sábio diante dos homens, e a partir da sua sabedoria, então, saíam os seus questionamentos. Se é assim, por que que acontece assim? Mas Deus está dizendo, você não estava lá quando eu criei os céus e a terra. Você não estava lá quando eu pus limite nos mares. Então, como é que você pode dizer alguma coisa? Deixe que eu dou cabo dos perversos, aqueles ímpios que tão se orgulham da sua prosperidade, um dia hão de prestar conta, e o seu braço orgulhoso e altivo será também quebrado, o que nos comunica dois aspectos. A natureza, bem como as catástrofes, estão também sob o governo de Deus. E nós devemos levar isso em consideração, porque às vezes nós pensamos, aliás, que o governo de Deus está só sobre a decisão do homem, ou ainda sobre os homens de uma maneira geral. Mas não é assim. A criação também está sujeita à vontade de Deus. Uma tragédia não acontece sem que a mão de Deus ali esteja envolvida. Em segundo lugar, os perversos também não estão livres da justiça divina e nem do seu desígnio. É como diz o ditado que muitos advogam que vem das Escrituras, bem como ela nos mostra em outras expressões, que na verdade a chuva vem para todos, mas o Senhor é quem faz nascer ali a planta e dar o seu fruto em seu devido tempo. A resposta de Jó não poderia ser outra, senão o silêncio humilde. Reconhecer que o homem nada é e nada sabe. E que a melhor resposta que o homem pode receber de Deus em meio ao sofrimento é simplesmente saber que Ele é. É simplesmente saber que o Senhor é Deus e reina sobre todas as coisas. Ao invés de insistir em uma resposta de Deus para o sofrimento dos homens, é melhor aceitar as circunstâncias com humildade, pois nada foge do controle daquele que criou o universo. Agora, se Jó nos comunica muitas coisas acerca de como o homem lida com o sofrimento e de como pensam os homens, muito mais ele nos comunica sobre Cristo. Por exemplo, pense em Jó e no seu sofrimento por um instante. Jó sofreu perdas materiais e danos físicos, e os seus amigos ali, e até a sua própria esposa, o desencorajaram. E Jesus teve um sofrimento ainda maior. Jesus foi abandonado pelos seus amigos. Jesus, então, também ali sofreu dano severo ao corpo de tal forma que o levou à morte. E mesmo depois de morto com uma lança, o seu corpo ainda recebia o mal, ainda era perfurado. Isso significa dizer que o sofrimento de Cristo foi ainda maior do que o sofrimento de Jó. Todavia, a postura de Cristo foi diferente. A Escritura nos mostra que Cristo se direciona a essa missão de morrer e ressuscitar como um cordeiro indo ao matadouro, e não um cordeiro que faz estardalhaço ali enquanto vai, mas um cordeiro mudo, silenciosamente indo para o abate. Ninguém sofreu mais do que Cristo, nem Jó e nem outro homem nas Escrituras. As perseguições que Paulo sofreu junto do apedrejamento, da fustigação com vara, ainda também o mal que lhe veio
por causa dos naufrágios, ou ainda também o mal que sofreu o profeta Jeremias ao ser lançado ali num fosso profundo e ter permanecido lá sem comer e sem beber. Nenhum desses homens sofreu como Cristo sofreu. E ainda assim o resultado do sofrimento de Cristo trouxe benefício aos homens, de maneira que é inquestionável que o bem de Deus pode vir através do sofrimento. E como é que Deus faz isso? Através do sofrimento de Cristo, nós podemos desfrutar então de vida em abundância. Acredite, meus irmãos, nenhum sofrimento aqui nessa terra poderia ser maior do que o sofrimento do homem na vida eterna sem Deus, no fogo do inferno ardendo tempo inteiro. Nenhum sofrimento aqui pode se equiparar a esse. E desse sofrimento, por causa do sofrimento de Cristo, os eleitos estão livres. Então pense, meus irmãos, que nem todo sofrimento necessariamente termina em mal, especialmente se ele vem sob o desígnio de Deus. Então nós temos algumas implicações. Em primeiro lugar, Satanás e o mal não estão livres do desígnio de Deus. E o mal não acontece por acaso. A soberania de Deus está presente e reina sobre tudo. Em segundo lugar, o homem não é inabalável. Ele, por mais resiliente que seja, ou por mais que ele busque uma estabilidade emocional, quando o sofrimento vier, certamente trará consigo sombras ao seu coração, de dúvidas, de temor e de incerteza. Em terceiro lugar, Deus não é obrigado a responder às indagações do homem conforme o homem espera. Deus não é obrigado a me responder da forma que eu quero, mas Ele responde da forma que Ele quer. Mesmo que isso signifique que eu não receberei no final das contas um livramento do sofrimento. Nós vemos que Jó posteriormente ficou muito mais rico, mas nós devemos pensar além. Ainda que meu sofrimento traga desgraça e que eu nunca mais volte a ser a mesma pessoa, eu tenho a salvação em Cristo Jesus, que é um tesouro maior do que qualquer riqueza que o sofrimento pode me arrancar aqui nessa terra. Então, meus queridos, nós temos algumas aplicações finais. Nós devemos enxergar o sofrimento como algo que provém da vontade de Deus, mas isso só será possível se Deus for nossa única fonte de contentamento. Nós iremos sofrer mais se o nosso contentamento estiver, por exemplo, nos bens materiais. Se o seu contentamento estiver num carro, ou se o seu contentamento estiver na sua mansão, ou se o seu contentamento estiver no seu filho ou nos seus pais, no momento em que você perdê-los, você ficará frustrado e talvez de uma forma irreversível. Mas não acontecerá se estiver firmado em Deus, se Deus for o seu tesouro mais precioso. Isso significa dizer que, por mais preciosos que sejam os nossos tesouros, nós devemos afastá-los e colocá-los em segundo ou terceiro lugar. O meu carro é valioso, a minha família é valiosa, mas mais valiosa do que ela é Deus. E como nós mostramos esse valor a Deus? Meus irmãos, nos tornando cada vez mais leais, especialmente em meio às adversidades. E nós demonstramos a nossa fé por meio dessa lealdade, orando, jejuando, lendo a Bíblia e não se afastando de Deus quando o mal chega até nós. Em segundo lugar, em meio ao sofrimento, é bom lembrar que a dor de Cristo nos trouxe bênçãos que produzem mais bons frutos. Então, é mais razoável pensar nisso do que levantar questionamentos. Significa dizer que, em meio ao sofrimento, nós vamos pôr o nosso coração nas bênçãos que Cristo trouxe para nós por meio do seu sofrimento. Por exemplo, Cristo sofreu por mim. Cristo sofreu mais do que eu. Cristo sabe de sofrimento mais do que eu. E ainda assim Ele me beneficiou com a vida eterna, me livrando de mais sofrimento. Isso é consolo para nós. Isso é contentamento em Cristo. E em terceiro e último lugar, meus irmãos, nós vamos desfrutar de paz verdadeira se nos colocarmos diante de Deus com humildade em meio ao sofrimento. Isso significa dizer que ao invés de levantar uma questão atrás da outra, ao invés de levantarmos questões e sairmos loucamente buscando pelas suas respostas, conforme a nossa expectativa, nós vamos levantar voz de louvor a Deus e dizer em nossas orações: Senhor, seja feita a tua vontade.
sendo o bem ou o mal sobre as nossas vidas. Que Deus em Cristo, meus irmãos, nos abençoe em nossa jornada na fé. Curve a sua cabeça e vamos orar agradecendo ao nosso Senhor. Potentíssimo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por ter nos sustentado até aqui. Eu tenho certeza, ó Deus, que em maior ou menor grau, cada servo teu, não apenas nessa igreja, mas também mundo afora, tem experimentado o sofrimento de alguma forma. Manda consolo para esses corações, ó Deus. Que o contentamento deles esteja apenas em Ti, na Tua pessoa e na obra do Teu Filho amado Jesus. Que o Teu Espírito Santo os fortaleça, ó Deus, aumentando a sua fé. E que dessa forma o sofrimento, ó Deus, não seja um empecilho para minar a nossa comunhão contigo. Antes, faz, ó Deus, com que o nosso coração perceba que manter o mínimo de fé diante das adversidades já talvez signifique que nós somos servos genuínos teus. Fortalece essa certeza em nossos corações, ó Senhor. Que assim, ó Deus, possamos nos alegrar em Ti e nos alegrar em meio ao sofrimento e cantarmos, ó Deus, como diz o hino, graças dou, ó Deus, pelos espinhos, mas também pelas rosas. Obrigado, ó Deus, pelo sofrimento que nos fortalece. Nós queremos rogar a Ti também, ó Deus, que o Senhor conforte o nosso coração, quando não necessariamente soubermos a causa do sofrimento. Abençoa-nos, ó Deus. Nós agradecemos a Ti por ter nos dado o Teu Filho Jesus. Muito obrigado, ó Deus, porque pelo sofrimento no madeiro, nós fomos libertos de sofrimento maior. Que o Teu nome seja glorificado nisso, ó Deus. E que todo joelho, ó Deus, se dobre diante de Ti perante essa verdade. E que todo homem reconheça, ó Deus, que sem Ti o sofrimento será maior. Consola o nosso coração, Senhor. Fortalece a nossa fé. No nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te pedimos e por fé Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nosso culto está encerrado.